E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, terminou agora há pouco Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors e mesmo jogando fora de casa, o Cleveland bateu o Golden State por 118-110 nesse vídeo. Vou falar sobre o jogo, né, dar os meus pitacos sobre as duas equipes, mas antes peço para que você deixe seu like e, se puder, né, se inscreve nessa bagaça que vai me ajudar demais, tá bom? Vamos lá. No primeiro quarto, nós tivemos um jogo. Cara, tivemos um jogo equilibrado. Né? O jogo foi equilibrado ali no primeiro quarto. Cleveland até começou melhor, né? Conseguiu botar uma boa velocidade na transição, atacou bem por dentro. O Donovan Mitchell e o Darius Garland encontraram boas infiltrações. Nos primeiros 3 minutos, o Cleveland conseguiu abrir uma vantagem de 12-5, só que o Golden State conseguiu responder. Curry, Clay e Draymond Green mataram boas bolas de 3 que colocaram o Golden State de volta, né, na partida, e depois de uma bela rebodanque do Andrew Wiggins, o Warriors assumiu a liderança. O Cleveland chegou a dar uma desgarrada, né, conseguiu ali uma run de 11-2, só que com o banco do Golden State entrando super bem, o time retomou a vantagem depois de uma bolaça de 3 do Chris Paul, faltando cerca de 7 segundos para terminar o primeiro quarto. No segundo quarto, aí o equilíbrio acabou. Né? No segundo quarto, né, vimos um Cleveland muito dominante, principalmente na defesa. A defesa do Cavs foi fantástica no segundo quarto. Fantástica. O Cleveland não deu espaço para o Warriors trabalhar. Né? O Cavs conseguiu cortar muito bem as linhas de passe, roubou bola, forçou turnover, capitalizou muito bem em cima dos turnovers que forçou. No ataque, conseguiu ter uma boa produção por dentro, né? Explorou bem o garrafão. O Caris LeVert pegou fogo no segundo quarto, pegou fogo. O Cleveland chegou a abrir uma vantagem de 17 pontos no segundo quarto, mas foi para o intervalo com apenas 16 pontos de vantagem. Realmente, o Cleveland dominou o segundo quarto, cara. Dominou. E o primeiro tempo, no geral, foi um primeiro tempo onde o Cleveland foi superior. E a defesa foi o grande diferencial. O Cleveland, só no primeiro tempo, forçou 9 turnovers, cara. 9 turnovers. E esses 9 turnovers viraram 15 pontos. Cleveland venceu a batalha dos turnovers no primeiro tempo. E eu sempre falo, normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente, o time que vence a batalha dos turnovers costuma vencer o jogo. E nesse jogo, né, vimos isso acontecer. O Cleveland, não só no primeiro tempo, mas no jogo todo, venceu a batalha dos turnovers e conquistou a vitória. Pois bem, Cleveland foi para o intervalo com a boa vantagem, jogando super bem, só que no terceiro quarto, quem é que entrou em ação? O terceiro quarto da morte do Golden State. Né? O terceiro quarto da morte entrou em ação. O Warriors teve um terceiro quarto muito bom, a defesa foi bem, o time teve uma produção muito melhor no ataque. O Stephen Curry foi absurdo no terceiro quarto. Logo de cara, ele matou 2 bolas de 3, sendo que uma foi uma jogada de 4 pontos. Então ele matou a bola de 3 e ainda foi para o lance livre. Depois dele ter acertado o lance livre de bonificação, ele cortou a diferença para apenas 2 posses. Para apenas 2 posses. Lembrando que o Cleveland foi para o intervalo com 16 de vantagem. Então, assim, o Curry teve um impacto imediato impacto do Curry. Né? O Cleveland voltou a abrir 10 pontos depois de uma jogada de contra-ataque. E na posse seguinte, rolou o lance polêmico da partida, né? Que foi a expulsão, né? Que foi a ejeção do Draymond Green. O que aconteceu foi o seguinte. Nessa jogada, né, onde o Cleveland colocou 10 pontos de vantagem, o Draymond Green, ele deu um empurrão no Donovan Mitchell sem bola.
sem bola. Deu um empurrão, o Donovan Mitchell ali se desequilibrou e tudo, né? Saiu ali catando cavaco. Só que a arbitragem não marcou nada, porque a arbitragem não viu esse empurrão do Draymond Green. E aí, na saída de bola, o Donovan Mitchell, que tava pistola, deu uma trombada no Draymond Green. Uma trombada intencional na cara do árbitro. E aí não teve jeito, né? O árbitro marcou falta e foi ali para revisão para ver se cabia uma flagrante ali no Donovan Mitchell. Só que quando ele foi revisar o lance, ele foi olhar o lance anterior, que foi o lance do empurrão do Draymond Green. E aí, depois dele ver esse lance, porque o Donovan Mitchell, quase que eu me esqueci desse detalhe, é um detalhe importante. O Donovan Mitchell, quando ele empurrou o Draymond Green, ele apontou e falou, foi por conta daquilo lá que você fez. Foi por conta dali. E aí a arbitragem, né, por conta dessa cal que o Donovan Mitchell deu, foi ali olhar a jogada anterior e viu o empurrão do Draymond Green no Mitchell sem bola. E aí, o que a arbitragem fez? Técnica no Draymond Green e mandou embora, porque o Green já tinha tomado uma técnica no primeiro quarto, por reclamação. E aí, com 2 técnicas, o cara vai embora. Vamos lá. Vou dar minha opinião e eu não vou me estender muito, prometo. O Draymond Green, depois que ele tomou a primeira técnica, ele ficou implorando para tomar a segunda. Verdade é essa. Depois que ele tomou a primeira técnica por gritar com o árbitro, uma coisa que todo mundo sabe que não pode fazer, todo mundo tá careca de saber disso, ele começou a causar. Toda hora gritava com a arbitragem, reclamava com a arbitragem, gritava na orelha dos jogadores do Cleveland. Então, assim, o Green, ele tava implorando por uma segunda técnica. Na minha visão, se ele não fosse expulso nesse lance, ele seria expulso depois. Em algum momento ele ia ser expulso. Ele ia ser ejetado, porque ele estava caçando. Só. E aí é um ponto de vista meu, tá? Você pode discordar e tá tudo bem. Eu acho que a arbitragem não deveria revisar um lance onde não foi marcado falta, sabe? O lance que a arbitragem foi revisar foi o lance do Donovan Mitchell, do empurrão do Mitchell no Green. Não foi o empurrão do Green no Mitchell. Que rolou, aconteceu. Não tô falando que o empurrão não aconteceu, aconteceu. Só que a arbitragem não tinha marcado nada. A arbitragem não tinha visto. Então, eu acho que a arbitragem não deveria ter, né, olhado o lance do Draymond Green. Não deveria. Porém, eu mantenho a minha opinião de que o Draymond Green iria tomar a segunda técnica em algum momento. Ele estava caçando. Só que aí eu acho que a arbitragem errou. A arbitragem errou em 2 coisas. Em ter olhado para esse lance, pro lance do empurrão do Green no Mitchell, porque foi um lance que não foi marcada a falta. E a arbitragem errou em não ter dado uma técnica no Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell tinha que ter tomado uma técnica pelo empurrão que ele deu no Green. Porque foi uma trombada, né, intencional. Foi uma trombada intencional. Aquilo lá poderia ter virado uma porradaria. Poderia. As coisas poderiam ter ficado feias ali em quadra, porque o jogo estava quente. Então, eu acho que a arbitragem errou nesses 2 pontos. Em ter olhado para um lance, né, em ter revisado um lance onde a falta não foi marcada, e errou para mim em não ter dado a técnica pro Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell tinha que ter recebido uma técnica, tá bom? E uma última coisa, para fechar o assunto expulsão do Draymond Green. Se fosse qualquer outro jogador não chamado Draymond Green a ter feito, né, aquilo lá com o Mitchell, nem ter empurrado ali o Donovan Mitchell, eu duvido que ele tomaria uma técnica. Eu duvido. Se fosse qualquer outro jogador que não fosse o Draymond Green. Não tem como negar que o passado do Draymond Green condena ele. O critério muda quando o autor, quando o infrator é o Draymond Green.
a arbitragem pesa mais a mão. Então, só queria pontuar isso também. Eu acho que se fosse qualquer outro jogador fazendo o que o Draymond Green fez ali com o Mitchell, né, aquele empurrãozinho sem bola, eu acho que não tomaria a técnica. Eu acho que deram a técnica pro Draymond Green muito pelo fato dele ser o Draymond Green. Mas, reforço, ele ia tomar a segunda técnica em algum momento, que ele tava caçando essa segunda técnica. Ele tava doidinho pra tomar, tá bom? Tanto que ele saiu, pô, felizão, saiu rindo pra caramba, porque ele tava caçando isso, ele queria tumultuar. O Draymond Green queria tumultuar. Então, é isso. Fechei o assunto expulsão, voltando pro jogo. Depois da expulsão do Draymond Green, o Curry conseguiu cortar a diferença para apenas 5 pontos. Ele matou 2 ótimas bolas ali no mid-range. Olha a malícia, seu sem vergonha. Olha a malícia, tá? O Moses Moody, faltando 2:30, diminuiu para apenas 2 pontos. Né? Ele foi para o lance livre e não vacilou. E faltando 40 segundos, o Dario Saric cortou para apenas um pontinho. Para apenas um pontinho. Prejuízo que era de 16 e chegou a ser de 17, caiu para apenas um ponto. E na penúltima posse, o Chris Paul, que tinha cometido uns 2, 3 turnovers seguidos, o Chris Paul conseguiu matar uma belíssima bola ali no mid-range e virou o jogo, cara. Faltando 7 segundos, o Warriors assumiu a liderança ali no terceiro quarto, só que aí na última posse, o Caris LeVert estava ligado, matou ali, né? Conseguiu ali dar o tapinha ali, né? Eu não me lembro quem é que tentou o primeiro arremesso, mas errou. Aí o Caris LeVert tava ligado, foi lá, deu o tapinha, a bola caiu e caiu no estouro. E aí o Cleveland foi pro quarto período, vencendo por um pontinho. Só que o Warriors tava no momento melhor, porque no terceiro quarto o time destruiu. Mas aí, no quarto período, aconteceu a mesma coisa que rolou no quarto período da semana passada. Na semana passada, Warriors e Cleveland se enfrentaram, o Cleveland venceu e o Cleveland ganhou aquele jogo no quarto período. E a mesma coisa aconteceu nesse jogo. O que definiu a vitória do Cleveland semana passada? Foi o quarto período onde o Cleveland dominou na defesa e dominou o garrafão. O que aconteceu hoje? A mesma coisa. Né? O Cleveland dominou ali na defesa, Golden State não conseguiu criar quase nada no quarto período e o Cleveland teve um grande domínio no garrafão, tanto, né, pontuando como nos rebotes. O Evan Mobley, se eu não me engano, conseguiu umas 3 and-ones no quarto período. Ele teve um volume muito grande, o Cleveland conseguiu, sabe, jantar o garrafão do Warriors, o Warriors não conseguiu fazer nada, e depois que o Cleveland abriu 14 pontos de vantagem, faltando cerca de 4, 3 minutos para acabar, o Golden State desistiu do jogo, Steve Kerr colocou o banco em quadra, e a vitória do Cleveland foi confirmada. Né? O Cleveland chegou à sua quarta vitória na temporada, a segunda contra o Golden State, e o Warriors chegou à sua quarta derrota. E essa dói bastante, porque além de ter perdido para o mesmo time que perdeu semana passada, perdeu em casa. Semana passada foi em Cleveland, né? O que dá uma amenizada na derrota. Hoje não. Hoje foi em, né, São Francisco, foi ali no Chase Center, então uma derrota que dói. Uma derrota que dói ainda mais. Até porque o Warriors perdeu por conta, né, dos mesmos fatores. Os mesmos fatores que causaram a derrota na semana passada causaram a derrota hoje. Quais fatores foram esses? Falta de, né, falta de domínio no garrafão. Né, o Warriors foi totalmente dominado no garrafão, tomou 50 pontos no garrafão e perdeu a, né, perdeu a batalha ali. Turnover, né? Os turnovers mataram o Golden State de novo, foram 20 turnovers cometidos
E esses 20 turnovers se transformaram em 32 pontos do Cleveland. Então, batalha dos turnovers matou o Golden State. E, de novo, faltou ajuda para o Curry. De novo, o Curry teve que carregar o ataque sozinho. No jogo de hoje, foram 30 pontos em 32 minutos. E ele não teve ajuda, cara. Ele não teve ajuda. A mesma coisa rolou semana passada. O Curry não teve ajuda no ataque, cara. Não teve ajuda. Então, é uma derrota que dói bastante porque perdeu pelos mesmos motivos que perdeu semana passada. Isso é complicado. Isso é complicado. E antes de eu falar sobre o Cleveland, para fechar aqui o Golden State, eu tenho que falar sobre o Wiggins e Klay. Nós temos, inclusive, né, não só eu, mas nós temos que falar sobre o Wiggins e o Klay. Vou fazer uma pergunta para você, e não só para o torcedor do Warriors, para todo mundo que está assistindo o vídeo. O que justifica hoje o Klay e o Wiggins no time titular? O que justifica a titularidade dos dois hoje? Porque, na boa, basquete jogado, desculpa, olhando só pro basquete jogado, né, pelos dois, não dá pra justificar os dois no time titular. Desculpa. Analisando bola, não tem como. Os dois hoje, né, e aí, quando eu falo hoje, eu falo a temporada, cara, eles não estão agregando em absolutamente nada. Nada. Hoje os dois foram horríveis. O Wiggins teve um plus-minus de menos 13. O Klay, se eu não me engano, menos 7. Ô, velho, assim, de boa, de coração aqui. Na boa, não tô atacando ninguém. Ninguém. Não tô atacando ninguém. O que justifica os dois, cara? Por que os dois hoje são titulares e Kuminga e Muri não? Pra mim tem um motivo. Nome. Nome. O nome está segurando Klay e Wiggins no time titular. Os créditos que os dois têm com o Steve Kerr estão mantendo eles no time titular. Porque é só isso. Porque basquete jogado, os dois não estão praticando, cara. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, acho que é o momento de jogar uma luz em cima dos dois, cara. É o momento de jogar uma luz em cima dos dois e tá na hora de criticar. Tá na hora de criticar. Eu não sei se os problemas que o Wiggins teve temporada passada ainda estão atrapalhando ele. Não sei. Não sei se o Klay tá sentindo alguma coisa, né, física. Não sei se ele não tá com uma cabeça boa por conta da questão do contrato dele, que ainda não foi renovado. Não sei. Mas, independente disso, os dois estão horríveis. Horríveis. Tá? Só queria falar isso sobre os dois. Eu precisava falar isso sobre os dois, porque não dá mais pra ignorar. Não dá mais. Sobre o Cleveland, cara, assim, foi uma partida tática, assim, muito boa do Cleveland. Cleveland foi muito disciplinado, taticamente, tanto no ataque como na defesa. Explorou bem as fraquezas do Warriors, explorou bem o garrafão, né? Conseguiu quebrar o ritmo do Golden State várias vezes durante o jogo, tirando o terceiro quarto, onde, né, o Warriors foi muito melhor e conseguiu, né, colocar o seu ritmo ali de jogo. Tirando o terceiro quarto, durante todo o jogo, o Cleveland quebrou o ritmo do Warriors. O Warriors começava a correr, a botar velocidade, o Cleveland ia lá, roubavam a bola e castigava. O Cleveland ia lá, forçavam a falta e ia para o lance livre. Cleveland foi muito bem quebrando o ritmo do Warriors. Foi muito bem fazendo isso. Teve os seus destaques individuais, obviamente. Donovan Mitchell, 21 pontos. Caris LeVert, 22 pontos com 4 roubos de bola. Por falar em roubos de bola, o Cleveland roubou 13 bolas no jogo de hoje. Então, foi um jogo, em termos táticos, perfeito do Cleveland. Perfeito. Defesa sólida, agressiva, e o ataque fez um feijão com arroz muito bem feito. Muito bem feito, né? Fez um arroz carreteiro.
fez um bom carreteiro. Um bom carreteiro. Né? Aquele arroz com feijão encorpado, né? Mais gostoso. Cleveland hoje fez um bom carreteiro no ataque e fez um banquete na defesa. A defesa do Cleveland hoje deu show. Deu show. É isso, gente. É isso que eu tinha para falar sobre Cleveland Warriors. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. O que você achou da expulsão do Draymond Green? Comenta aqui que eu quero saber. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e usando o link você garante esses benefícios, né? Um desconto e um período de teste gratuito. Então não perca essa oportunidade e garanta já o seu League Pass. E é isso. A gente se vê mais tarde com o resumo da rodada. Grande abraço e tchau, tchau.